Glória a Deus. Agora acalma o seu coração, respira. O Senhor quer falar com você. Deus quer ministrar uma palavra poderosa ao seu coração nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor preparou algo especial dos céus para ministrar para a sua vida. E essa palavra é uma palavra de confronto, um confronto que traz ensino. Eu sempre aprendi isso ao longo desses 23 anos servindo a Jesus, que os confrontos que o Senhor nos promove, os confrontos que o Senhor traz para cada um de nós, ele também nos leva a um local de ensino. Nós nunca vamos passar por algum ensinamento de Jesus sem que nós tenhamos recebido nessa passagem de algum alimento novo na nossa vida, seja para correção, para edificação, seja para mudança da nossa mentalidade, enfim, tudo que nós recebemos do alto, tudo que nós recebemos a partir da palavra de Deus traz para o nosso coração ensino, e Deus quer te ensinar nessa noite, amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 35, nós vamos mergulhar literalmente nessa passagem lindíssima, profética, especial, uma passagem que eu creio vai entrar no seu coração como uma flecha nessa noite e você vai receber de Deus aquilo que Ele preparou para você, ok? Então, abra aí Isaías 35, a partir do verso 1. Nós vamos ler, na verdade a gente vai ler o capítulo inteiro de Isaías 35 para que você possa compreender o contexto e para que você possa também entender aquilo que Deus quer ministrar para nós nesses dias. Vamos lá então. A minha versão diz assim: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes do Líbano, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. No 3, fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui, aleluia. Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão, e os aleijados pularão e dançarão, pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão taboas e juncos. Haverá ali uma estrada, e agora atente para isso. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Glória a Deus, aleluia! Irmãos, esse capítulo 35 de Isaías mexeu com o meu coração, com a minha vida nessa última semana, e eu mergulhei, eu estava lendo de novo, o texto de Isaías, entendendo o contexto profético desse grande profeta de Deus. Aí quando eu chego no capítulo 35, que fala sobre a futura felicidade de Jerusalém, esse texto é um texto que traz para nós muitos ensinos sobre a história providencial de Deus ao longo da história, mas também que nos leva, ele nos lança a uma profundidade tamanha sobre os eventos futuros, sobre aquilo que vai acontecer. E eu intitulei essa ministração, o título dela é Um Caminho Sem Atalhos. Então, se você está anotando aí, anote: Um Caminho Sem Atalhos. E eu quero começar dizendo para todos nós aqui, para você que está em casa e para mim, mais uma vez, é que dentro da história, da narrativa bíblica, nós percebemos inúmeras áreas nas quais nós vemos Deus agindo para que o propósito dele se cumpra, independentemente daquilo que o homem faça ou deixe de fazer. Isso quer dizer que Deus, na sua soberana vontade, ele estabelece um curso, ele estabelece um caminho, e nesse caminho todas as coisas estão sendo construídas. E aí nós trazemos para dentro dessa nossa percepção e do nosso estudo aqui hoje uma palavra-chave.
e que ela traz para nós nesses dias uma conotação de muita relevância. E essa palavra é juízo, e que vem obviamente de juiz. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso logo à frente. Eu quero dizer em primeiro lugar que os juízos de Deus, eles serão estabelecidos. Isso quer dizer que a vontade dele, o julgamento dele, a ação dele providencial sobre a história, quando ele se debruça sobre a obra que ele mesmo criou e cuja ação não é determinada pelo homem, mas ela é determinada por Deus, e aqui eu quero abrir um parênteses, para que você entenda que quando eu digo que a ação é determinada por Deus, é que ele tem o controle sobre todas as coisas. No entanto, ele lega ao homem, ele atribui ao homem a capacidade de decidir por si mesmo, inclusive contra a vontade de Deus. É a única área onde Deus ele não fecha. Trata-se de uma área onde Deus permite que dentro da condição volitiva, ou seja, da vontade do homem, o homem possa inclusive dizer, olha, eu não quero te seguir. Eu não reconheço a tua grandeza, eu não reconheço que o Senhor criou todas as coisas, eu nego o Senhor. Então, dentro desse aspecto de vontade soberana de Deus e o homem tendo a condição, o livre-arbítrio de decidir, Deus controla e Deus permanece sendo o soberano, fazendo com que o seu juízo seja estabelecido. Essa história providencial tem um fim. Essa história providencial tem uma narrativa que nós já conhecemos, o seu fim. Sabe, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro livro da Bíblia ao último livro da Bíblia, dentro desse curso histórico nós estamos inseridos. Olha só, já parou para pensar que você, escute bem aí, você não é apenas ou tão somente alguém que nasceu para cumprir uma determinada obra que você imagina que seja circunstancial aos seus dias. Não, você é um ser eterno. Primeiro porque Deus o chamou desde a eternidade, a palavra fala sobre isso, desde antes da fundação do mundo, Deus nos chamou. E quando Deus nos traz a vida, Ele sopra sobre nós a vida. Nos dias que nós estamos aqui na terra, Ele coloca dentro do nosso coração uma semente de eternidade. E essa semente de eternidade nos aponta para o futuro. Então nós estamos inseridos entre Gênesis e Apocalipse. Dentro desse contexto histórico e dessa narrativa, Deus estabeleceu a vontade dele. E nós vamos ver no livro de Apocalipse isso tudo se cumprindo. E sabe, de repente você está pensando assim, pastor, eu nunca li o livro de Apocalipse. Eu nunca parei para estudar o livro de Apocalipse, porque ele é um livro muito difícil. E eu quero dizer que o livro de Apocalipse é o livro mais debatido, é o livro sobre o qual existem mais correntes doutrinárias que estudam a Bíblia e que têm interpretações diferentes. No entanto, mesmo que sejam interpretações diferentes, todas elas convergem, aquelas que são obviamente cristãs, que têm base na palavra, elas convergem para um cume, elas convergem para um clímax da história, para o ponto máximo da história, para a redenção total, para a restauração, o momento em que todas as coisas serão restauradas à sua origem, através do sacrifício de Jesus que já aconteceu e quando Deus estabelecerá o juízo sobre tudo e sobre todos. É importante que você, nesse primeiro momento, entenda isso, que você tenha esse conceito na sua cabeça bem gravado, para que então você consiga entender o texto de Isaías 35, ok? Porque a partir disso, você já sabe que os justos, e a palavra fala sobre isso, a eles Deus encaminha e ordena um fim. Aos injustos, aos impuros, aos iníquos, aqueles que praticam a maldade, Deus ordena um outro caminho. Isso já está estabelecido desde a fundação do mundo. Desde quando o pecado, ele passa a ser um parceiro do homem, e ele passa a ser algo que o homem carrega consigo. A partir desse momento, Deus já designa um fim de todas as coisas, e Deus estabelece o resgate total da nossa vida, do nosso corpo, do nosso espírito, no final de todas as coisas em Apocalipse. Aí, quando nós chegamos, nós começamos a perceber a grandeza desse texto. Esse texto, como eu falei, é um texto que tinha um significado histórico focado na cronologia dos atos que Isaías narra, naquilo que eles estavam passando na vida do povo de Israel, no cativeiro babilônico, e quando Deus usa a boca do profeta para que ele profira
uma palavra de restauração anunciando a Jerusalém futura, dizendo, olha, aquilo que hoje é deserto, como diz no verso 1, se alegrará, o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Olha que expressão, além de poética, que expressão profunda. Ele fala que o deserto se alegrará, o deserto vai sorrir, as flores crescerão. Isso traz uma palavra de esperança, porque quando você ouve isso, o seu coração se enche de esperança. E nesse texto especialmente, nós começamos a ver para a nossa vida e algo que precisa nos trazer além do conhecimento histórico daqui do povo de Israel, que de fato aconteceu depois de serem libertos do cativeiro, para um tempo no qual nós estamos inseridos hoje e para onde Deus está nos projetando no final de todas as coisas, no juízo final. Há uma interferência divina, irmãos, e essa interferência divina ela não está presa a tempos, circunstâncias, modos, oportunidades. Deus intervém na história e Ele já disse de que maneira Ele vai intervir no final de todas as coisas. Porque há um caminho sem atalhos, e grave isso, você vai entender um pouco melhor no decorrer aqui da ministração. Há um caminho sem atalhos e esse caminho nós devemos seguir por ele. Aleluia! Essa única direção, esse único caminho sem atalhos é um caminho que aponta para a obra de Jesus na nossa vida. Mas antes de falar sobre Jesus como juiz, eu quero falar sobre algo que talvez você possa estar pensando aqui e possa analisar de uma maneira talvez parcial. Eu quero te ajudar a entender a profundidade da palavra. Quando nós falamos que Deus vai estabelecer o seu juízo, e aqui nesse texto de Isaías 35, Deus está dizendo o seguinte: vocês me abandonaram, vocês se rebelaram contra a minha vontade, vocês adoraram outros ídolos, portanto eu os entreguei ao cativeiro para que vocês pudessem entender que ao adorarem outros ídolos, vocês se separam de mim. E quando vocês se arrependem novamente, vocês estão juntos de mim mais uma vez, e eu posso restaurá-los. Ok? Você pegou isso? A partir desse entendimento, nós começamos a entender que o juízo de Deus estava desde o início. Como assim, pastor? Eu explico. O juízo de Deus se estabelece quando ele diz assim: eu vou permitir que vocês sofram, para que vocês aprendam, para que vocês se arrependam, para que vocês olhem para si mesmos, para que vocês encontrem em si mesmos os pecados, para que vocês olhem para vocês e reconheçam que vocês abandonaram o Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, o único Deus. E aí vocês possam se arrepender e voltar. Então esse é o juízo de Deus. E quando nós pensamos assim, é interessante primeiro analisarmos a figura do juiz, sabe? E de repente, eu não sei qual é a consideração, a análise que você tem de um juiz, nem o conceito, mas assim, de maneira mais técnica, um juiz é aquele que pesa fatos e argumentos que são trazidos a ele, aos quais ele pode ter alguma interferência, sobre os quais ele pode, de repente, opinar. E aí ele olha, ele pesa os argumentos, ele pesa os fatos e ele emite, ele é chamado a emitir uma sentença. Ele é chamado a dar um veredito, a dizer isso está certo, isso está errado. Então, quando nós vemos Deus como juiz, nós nunca podemos entender que Deus, sendo juiz, ele traz nessa atribuição dele, do caráter dele, talvez uma faceta de alguém que seja mau, de alguém que tenha em si mesmo a maldade, até porque a Bíblia diz que Deus é bom. Deus não é mau, Deus é bom, mas por ser Deus bom, das manifestações da bondade de Deus é o juízo, porque o juízo se estabelece dentro de um contexto de análise, e o juízo precisa ser um juízo reto, e a Bíblia diz que Deus é o reto juiz, ou seja, ele não pesa e ele não avalia circunstâncias, fatos e comportamentos de uma maneira parcial, como muitas vezes nós julgamos, como muitas vezes os juízes, e aí eu falo dos juízes togados, os juízes esses do Poder Judiciário, do Brasil e do mundo, eles analisam fatos, eventos, situações, e muitas vezes eles são parciais no julgamento, porque eles não são retos, eles não têm a capacidade plena, soberana de entender em todos os contextos, e mais, eles não conseguem olhar para o coração do homem, e Deus consegue olhar para o teu coração e no meu coração. Então, a próxima vez que você ouvir alguém falar assim, não, mas
O juízo de Deus, Deus não vai julgar, Deus não é juiz, Deus é juiz e Deus é um reto juiz. E eu quero trazer para você aqui, eu quero ler esse texto de Romanos, porque é muito importante para que você entenda aquilo que a palavra fala sobre o juízo de Deus. E está em Romanos 2, 4, 8, se quiser anotar, anote aí, porque é importante para que você entenda esse contexto. A Bíblia diz assim, Romanos 2, 4, 8. Ou será que você despreza, Paulo falando aos romanos, a grandeza da bondade, tolerância e a paciência de Deus, falando aos romanos? Será que vocês consideram isso? Você sabe muito bem que Ele é bom e Ele quer fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus, pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Ei, prestou atenção? Paulo, na carta mais profunda, na carta mais teológica, mais densa, por assim dizer, aos romanos, ele traz um entendimento claríssimo sobre o juízo, o julgamento que nós fazemos das pessoas e o juízo de Deus sobre as nossas vidas. E Deus sendo bom, Ele mesmo quer fazer com que a gente mude de vida, mas porque nós somos teimosos e duros de coração, nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos. A recompensa será de maneira equilibrada, justa, onde a balança de Deus, ela não terá um peso maior de um lado ou de outro, ela estará equilibrada. Deus fará isso, porque Deus é juiz. E dentro dessa atribuição, Deus delega, Deus traz a autoridade que Ele tem sobre a vida de Jesus, para que o próprio Cristo seja o juiz final. A Bíblia diz em Mateus 16, 27 assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então, escute, retribuirá a cada um segundo as suas obras. Jesus tem autoridade dada por Deus para julgar. Jesus tem autoridade do Pai para estabelecer sobre a minha e sobre a sua vida um juízo reto. Portanto, quando Jesus recebe do Pai a autoridade para julgar, nós entendemos que a partir daí nós estaremos todos nós atrelados ao dia no qual todos se apresentarão diante do Senhor e terão que prestar conta de tudo aquilo que fizeram. Isso traz para cada um de nós o entendimento de que a nossa vida, aquilo que nós semeamos, aquilo que nós mesmos colhemos, as ações, comportamentos, motivações do coração, elas precisam caminhar num caminho, e um caminho sem atalhos. Estamos chegando nesse caminho, fique comigo aí. A palavra de Deus estabelece, queridos, algo para nós nesses dias muito, mas muito importante a ser refletido, pensado. É necessário que você aproveite esse tempo que Deus oportuniza você e a sua família para você analisar aquilo que você tem feito, as motivações do seu coração à luz da palavra de Deus. E quando eu me debruçava sobre esse texto, eu fiquei pensando sobre algo que a palavra fala ainda no capítulo 35, 4 de Isaías, que diz o seguinte: digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar e Ele vem para castigar os nossos inimigos. Presta atenção, Deus está dizendo à época do profeta, falando o seguinte, Deus vem para julgar os nossos inimigos. Aqui no contexto histórico, ok? Nós estabelecemos aqui um ponto de estudo acima de todas as outras análises e inferências, que aqui nós estamos falando dos babilônicos, do cativeiro. Então aqui no contexto histórico diz respeito a uma ação providencial de Deus naquela ação, naquele tempo, melhor dizendo. Mas numa visão messiânica e profética, a palavra está dizendo que nós devemos fortalecer as mãos cansadas, firmar os nossos joelhos fracos, porque o Senhor estará trazendo ânimo aos desanimados, porque Ele julgará. Isso quer dizer que Deus, como juiz, e agora o Senhor Jesus, como Deus encarnado, Ele estabelece um juízo. E Ele vai olhar para os inimigos, Ele vai pesar as circunstâncias, Ele vai analisar todas as coisas, Ele vai estabelecer um juízo reto.
E nós todos teremos que prestar contas no dia do juízo de tudo aquilo que fizemos, falamos, das motivações do nosso coração. Tem um texto na palavra, em Gênesis 18, que fala sobre a história de Sodoma e Gomorra. Você já deve ter ouvido falar sobre essa história catastrófica, porque literalmente ela foi destruída. E quando nós pensamos sobre Sodoma e Gomorra e pensamos em cidades que vivem longe da graça, longe de viverem uma revelação plena de Deus, e quando eu digo viverem uma revelação plena de Deus, é o adorarem como um único Deus, nós vemos a catástrofe sendo estabelecida. A Bíblia diz que Deus revela que Ele iria destruir Sodoma e Gomorra porque o pecado tinha subido. A Bíblia diz que Deus olha, capítulo 18 de Gênesis, ele percebe que o pecado havia se entranhado na estrutura dos homens daquela cidade, no coração dos homens, a perfídia, a maldade, a avareza, a inveja, o orgulho, a imoralidade sexual, enfim, o pecado como raiz que gera outras manifestações que afrontam a Deus, e Deus olha e diz: eu vou destruir essa cidade. E a Bíblia diz que Abraão entra na presença de Deus, e talvez aqui nós tenhamos um dos diálogos mais confrontadores, corajosos, ousados e até abusados, usando essa expressão para dizer aquele que estica um pouco, a corda além do limite. Porque Abraão, sabendo disso, Deus comunica: olha, eu vou destruir. E Ló, sobrinho dele, morava na cidade. Abraão fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor é um reto juiz. Ele diz assim: destruirias o justo por causa do injusto? O Senhor vai destruir tudo, mas o Senhor não vai olhar para o justo? Aí ele diz assim: e se tivesse 50 pessoas só na cidade, o Senhor destruiria a cidade? Ele falou: não. Deus fala: não destruiria a cidade. Se tivesse 50 homens justos, homens que estivessem com a sua vida consagrada a mim, me adorando, e entenda justo aqui, não ainda na plenitude do entendimento que nós temos quando Jesus vem à terra e nos justifica. Ele vai até a cruz e por ele nós somos justificados, mas fique aqui dentro de um conceito de justiça, do homem justo, aquele que é íntegro em suas ações, aquele que se devota a Deus, aquele que tem Deus como o supremo criador e ele o adora como tal, ok? Voltando. Abraão diz assim: ok, mas se tiver 45, o Senhor destruiria? Ele fala assim: não, se tiver 45 eu não destruo. Ele diz assim: eu sei que eu estou sendo abusado, mas eu vou fazer mais uma perguntinha. Se tiver 40, acho que ele vai fazendo as contas, contando o povo assim. Aí Deus fala: não, eu não vou destruir. Ele falou assim: Senhor, eu sei que eu estou demais, hoje eu estou terrível, mas se tiver 30, daí ele fala assim: não, eu não vou destruir, Abraão, se tiver 30. Pai, desculpa, mas sabe aquele filho que está incomodando? Mãe, compra bala, compra. Se tiver 20, o Senhor destrói? Não destruo. E aí ele vem assim no final e fala assim: tá, Senhor, agora é a última, eu prometo. Se tiver 10, o Senhor vai destruir se tiver 10? O Senhor tomaria o justo pelo injusto? Ele fala: não. E Deus em um momento fala assim: chega, você está me enchendo a paciência. Deus vem num processo pedagógico ensinando Abraão algo que era próprio do seu caráter. Ele jamais tomaria o justo por injusto e nem o injusto por justo. E ele diz: não, eu não faria. Eu fico imaginando a alegria de Abraão. Falou: uau, maravilha, glória a Deus. E aí a Bíblia diz que Deus manda os mensageiros para que avisem Ló, a sua esposa, suas filhas, para que eles saiam da cidade. Olha que interessante o 19, Gênesis 19 diz que Ló é avisado e ele vai demorando. E aí os mensageiros falam assim, rápido. A Bíblia diz que eles eles estavam demorando, eles tomam ele, assim, sabe, empurram Ló e a família e dizem assim, saiam da cidade, ela será destruída, saiam agora, encontrem um caminho sem atalhos. Encontrem um caminho onde vocês vão encontrar vida no meio da impureza, mas saiam por esse caminho. Não olhem para trás. A sentença não acolhida pela mulher de Ló
fez com que ela virasse uma estátua. Sabe, esse texto para mim ele é profundo demais para nós analisarmos esses dias. Dias em que a gente olha e fala assim, mas Deus está julgando o mundo. Como que tantas pessoas têm morrido, acometidas pelo coronavírus, isso e aquilo? Por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus, sendo bom, Ele não cura tudo de uma vez? Ele não levanta todas as pessoas que estão nas UTIs? E Ele não diz assim, ei, coronavírus, deu para você? A bem da verdade, Deus poderia fazer tudo isso, porque Ele continua sendo soberano, continua sendo onipotente. Todo o poder está em Deus, só nele. Ele é a fonte de todo o poder. Mas Deus assim não quer fazer. E isso faz parte da soberana vontade dele. Mas nós vamos entender os contextos que nos permitem verificar aquilo que acontece ao nosso redor à luz da palavra de Deus. Quando nós lemos em Mateus 10, 35, Jesus dizendo, eu não vim, escute bem, trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Você pode entender assim, mas como que Jesus fala isso? Por que Jesus, a Bíblia fala em Isaías que e ele, né, o Rei dos Reis, o Filho unigênito, o Senhor, aquele que brotaria como da geração, da raiz de Davi, ele seria soberano, príncipe da paz, conselheiro. Mas ele não é o príncipe da paz, ele não diz no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores. Não, aqui Jesus não está falando desse tipo de paz. Nesse contexto de Mateus 10, aqueles que cercavam Jesus estavam perguntando para ele, estavam inquirindo, estavam tentando de alguma maneira coagi-lo para que ele pudesse tomar a forma daqueles que os judeus imaginavam ser o Redentor do povo de Israel. Ele está dizendo o seguinte, eu não vim trazer uma paz terrena, eu não vim aqui para derrotar os romanos como vocês imaginavam que viria o Messias e tiraria o governo político, social, humano dos romanos e estabeleceria um governo judaico. Não, eu não vim trazer paz nesse sentido. Eu não vim resolver as coisas do entorno. Eu vim trazer uma espada e essa espada ela pega bem embaixo, na raiz de todas as coisas. Eu vim trazer uma divisão profunda na mente de vocês para que vocês reflitam sobre o caminho o qual vocês estão estabelecendo como o único e o verdadeiro, e para que vocês possam andar num outro caminho que eu estou estabelecendo sobre a minha própria vida. E aí que nós começamos a entender a diferença que há entre aqueles que de fato são verdadeiros adoradores, aqueles que de fato se devotam a Deus de todo o coração, aqueles que de fato têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e vivem por isso, e morrem por isso. E aqueles, de outra parte, que apenas professam uma fé, que olham para vários caminhos, e todos os caminhos lhes parecem bom. E esses caminhos bons trazem inúmeras colheitas, e as pessoas vão recebendo essas colheitas ao longo da vida e não conseguem entender que quando Jesus disse que ele não veio trazer paz, ele veio trazer a espada, ele está dizendo justamente isso. Eu não vim acomodar algumas situações, eu não vim para responder uma vontade de vocês, eu não vim para resolver o problema financeiro apenas, o problema da família, o problema disso, eu vim trazer a espada para que eu seja um corte profundo dentro do coração de vocês, para que vocês olhem para o coração de vocês agora circuncidado, não no corpo da carne, como Paulo diz, mas agora no coração, o coração rasgado, o coração identificado como um discípulo de Jesus. É isso que Jesus veio fazer e veio nos trazer, e esse entendimento nasce desse texto de Isaías 35, porque ele é um texto messiânico. Veja você o que diz o verso 5 e diz assim acerca de Jesus. Então os cegos verão quando Jerusalém for restaurada, os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, os mudos cantarão de alegria. Ei, tudo isso aconteceu ou não quando Jesus veio e se manifestou? Sim, aconteceu. Aconteceu. O Messias, quando ele se revela ao mundo, ele se revela para trazer alegria, mas ele diz que ele mesmo traz uma espada. Isso é muito importante nesses dias. Eu não sei como é que está o seu coração nesses dias que você tem passado dentro do seu lar, mais talvez do que dentro do seu trabalho normal.
mas é necessário que você pense junto comigo, que você analise a sua vida segundo o que a palavra estabelece, que você perceba se esse corte profundo, se essa ação providencial de uma espada atingiu o seu coração, e se você de fato foi marcado pela obra de Cristo, e se você se identifica com o Jesus que foi até a cruz, um Jesus que renunciou tudo, ou você apenas se identifica com as ações que Jesus pode fazer no entorno? Essa pergunta tem que ser respondida para que você não se engane mais. Deus, eu disse isso num pequeno grupo nosso essa semana, e claro que falei isso de maneira brincando, óbvio, não é uma revelação de Deus para a minha vida, nem para você, mas eu me permito aqui reproduzir aquilo que eu falei no PG, e eu disse assim que Deus está nos levando e nos levou nesses dias de quarentena a um curso intensivo de como ser um crente de verdade. Nós estamos num curso intensivo de como ser um discípulo, um crente de verdade. Alguns serão aprovados, como em qualquer curso, outros serão reprovados. Outros estão passando apenas esses dias em casa ou fora de casa, ou enfim, reclamando, não percebendo aquilo que Deus está fazendo. Alguns líderes eu vejo, me permito fazer aqui uma crítica, e essa crítica com muito amor, estão brigando para que as igrejas sejam abertas. E aí é que eu não vou entrar em contextos os mais variados políticos, de conveniência ou não de abrir uma porta da igreja, porque você é igreja comigo, você está sentado na sua casa, você não foi tolhido das características que uma igreja tem. E a igreja, que é o corpo vivo de Jesus, ela tem voz, ela tem boca, e você tem boca e voz para continuar proclamando o evangelho de Jesus. Então, quando eu faço essa crítica, eu estou dizendo que nós não podemos olhar e ficar percebendo aquilo que muitas vezes é apenas o entorno. A espada vem para cortar o seu coração. Se ela não cortou o seu coração, você precisa se arrepender hoje, agora. Não precisa esperar abrir a igreja para você subir lá na tenda, para se ajoelhar lá na frente quando eu, algum pastor ou líder, fizer alguma oração. Você tem que fazer hoje, para que você não continue enganado em nome de Jesus. Até porque Jesus, e eu anotei aqui 2 textos que são bem dentro desse contexto, dessa linha que eu acabei de mencionar sobre a espada que Jesus traz consigo. Ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele diz assim: aquele que quiser ser meu discípulo deve tomar a sua cruz e vir após mim. Ele, de maneira nenhuma, ele estabelece um caminho que seja um caminho dúbio. E o que é um caminho dúbio? É um caminho onde as pessoas não sabem por onde elas vão. Por isso que o tema dessa mensagem é um caminho sem atalho. É um caminho onde nós vamos e ele olha para nós e ele percebe que não, eles escolheram o melhor caminho. Em João 6, é um texto que corta a gente pelo meio. Sabe por quê? João 6 fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Jesus anda sobre as águas. Presta atenção. Multiplicação dos pães, Jesus anda sobre as águas, uma atmosfera de milagre, densa, céus na terra, as pessoas vendo, tocando, observando. E aí chega no momento em que parece-me que nós nos assemelhamos a eles. Nós recebemos de Deus graças, bênçãos, somos renovados. E aí Jesus diz assim, lá no capítulo 6, quando ele começa a falar sobre os ensinos dele, e ele diz assim: olha, se vocês não comerem do meu corpo e beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. A Bíblia diz que parte da multidão, vaza. Os 12 estão ali, só ouvindo. Aí Jesus olha para eles, a multidão olha para os 12, olha para Jesus, e a multidão diz assim: duro esse discurso? Essa mensagem é muito dura, essa espada aí, o senhor quer me cortar pelo meio? Estava tão bom quando a gente estava lá comendo pão que o senhor multiplicou, quando a gente viu o senhor andando sobre as águas, quando o senhor multiplicava isso e aquilo, quando o senhor ressuscitava mortos, a gente estava no entorno. Mas agora o senhor está nos chamando para perto de ti, o senhor está chamando a gente para beber do teu sangue e comer do teu corpo, participar do teu sacrifício, é muito duro, tchau, vou embora. Sabe o que Jesus fala? Jesus assim, olha para os dois assim: vocês querem ir também? O pessoal já está indo embora, com pão, cestos, cheio de pão que eu multipliquei lá, mas o pessoal está indo, vocês querem ir embora? E aí, claro, daí vem a palavra de Pedro: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E ali há uma aliança refeita, restabelecida entre os 12 e Jesus. Mas o que eu quero trazer aqui? É que o evangelho, escute bem, o mesmo evangelho que proclama as boas novas de Jesus anuncia o juízo vindouro de Deus. A igreja foi chamada para fazer isso.
anunciar as boas novas de Jesus, que nos faz discípulos de Jesus, e a anunciar o juízo vindouro de Deus, que se estabelece de maneira plena em Apocalipse. Mas ele está em curso agora, porque em Apocalipse é apenas a colheita daquilo que nós semeamos durante toda a nossa vida. Haverá um dia em que nós todos teremos que prestar conta diante do trono de Deus. Jesus sendo juiz, escolhido por Deus para nos julgar. Quando ele diz assim, em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele começa falando sobre o tempo em que ele não mais estaria com seus discípulos. Olha que interessante é isso. Eu estou falando de um caminho sem atalhos. Nós chegamos agora onde o próprio Jesus se identifica como o caminho. Ele não indica um caminho, ele é o caminho. Aí Tomé diz assim, o Senhor não nos mostrou o caminho? Mostra-nos o caminho. Tomé diz assim, tá, mas qual é o caminho? A gente está caminhando contigo aí, a gente viu muitas coisas, a gente está assim, nossa mente assim, mas qual é o caminho? Esse caminho aí? Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, de maneira clara, ele revela um caminho, e esse caminho é um caminho de santidade. E aí nós chegamos aqui, 35, Isaías 35, 8, presta atenção que nós estamos concluindo. Haverá ali uma estrada na restauração, do tempo de restauração final de todas as coisas. Assim como aconteceu de maneira histórica, localizada no tempo de Israel, mas de maneira profética e messiânica, haverá ali uma estrada que será chamada de o caminho da santidade. Escute, esse caminho que nos conduz à presença de Deus é o próprio Jesus Cristo. E Jesus não apresentou um caminho que seja apartado da própria santidade, porque a santidade é um atributo de Deus. Sede santos porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Quando Deus estabelece isso, ele diz que a santidade não é uma conquista a ser celebrada apenas num único momento, quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, nos primeiros passos de uma nova vida, não. A santidade é uma conquista que ela vai paulatinamente, a cada dia, a cada processo, a cada dificuldade, a cada embate, nós vamos nos separando do mundo, nós vamos colocando a nossa vida dentro de um prisma que tem um único foco, que é Cristo Jesus. Isso é ser santo, é ter Deus acima de todas as coisas, ao qual nós nos devotamos, nós rendemos graças, nós nos separamos do mundo de maneira voluntária. Por meio da ação do Espírito Santo, nós decidimos nos separar para Deus. Sabe, na antiga igreja, na igreja de Atos, e eu anotei aqui 2 textos, você pode depois pesquisar, e eu estava estudando sobre isso essa semana novamente. Você sabia que os primeiros discípulos, eles eram chamados como os do caminho? Abre aspas, os do caminho, fecha. Lá, quando Paulo pede cartas para Damasco, e Paulo ainda, como Saulo, perseguindo os judeus, a Bíblia diz que eles foram perseguir quem, Paulo? Os do caminho. Olha que interessante, que simbolismo que traz uma visão clara sobre um caminho, sobre uma linha reta, sobre uma ação linear de Deus, que não admite nenhum atalho. E a Bíblia diz que esses do caminho começaram a fazer com que a própria sociedade, a própria vida e a cultura fosse sendo transformada. Os do caminho começaram a trazer uma cultura que começou a bater na cultura do Império Romano. E eles não batiam com violência, violência física, era o comportamento, a atitude, o coração deles, a mudança das estruturas sociais, a maneira como eles se tratavam uns aos outros, os princípios que regiam a vida deles, tudo isso era a manifestação do caminho, eles eram do caminho, um caminho sem atalhos. E eu pergunto para você, pergunta para mim, para você agora, irmãos, nós somos aqueles do caminho? Pare e pense. Você é de fato um do caminho? Ou você prefere pegar os atalhos? E aqui eu coloco alguns atalhos óbvios, flagrantes. Você cuida da sua esposa, você marido que está aí junto com a sua esposa? Se você não cuida dela, se você não a ama como Deus estabeleceu lá em Gênesis e como a própria Bíblia relata nos textos neotestamentários, se você não honra, se você não está disposto a morrer por ela, você não é um do caminho. Você não é. Pai, mãe, se você não cuida e instrui seus filhos no temor do Senhor, na disciplina do Senhor, você não é um do caminho. Ah, pastor, mas você está sendo muito duro. Não,
eu estou trazendo essa palavra como algo que precisa trazer sobre a nossa vida essa espada, essa revelação e nos cortar de uma vez por todas. Senão a gente vai se enganar, e eu quero dizer, como eu falei aqui, que o juízo de Deus chegará para você e para mim. E lá naquele dia não haverá como dar um play assim, olhar e depois, não, deixa eu dar só aqui para voltar um pouquinho na minha vida. Só um pouquinho, Jesus, que eu vou corrigir aquilo que eu não fiz. Só um pouquinho que aí eu vou ser santo, eu vou ser comprometido com o Senhor. Só um pouquinho que daí sim eu vou tomar minha cruz e vou te seguir. Só um pouquinho porque daí de fato eu vou entender que a obra do Senhor não é uma obra para que ela mexa só no entorno, mas ela mexeu na estrutura da minha vida, no meu pensamento, na minha cultura, nos meus princípios, aonde eu estou enraizado. Será que nós somos o caminho? Esse é um caminho de santidade. A Bíblia diz o seguinte, escute, 8. Nesse caminho de santidade não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Escute aqui, estamos concluindo. Só os puros, os impuros. E aqui quando nós entendemos impuros, são aqueles que não têm a Deus como o Senhor, o Deus criador de todas as coisas, mas idolatram, constroem ídolos para si, se prostram diante de outros ídolos. E talvez você pense assim, pastor, mas eu não tenho ídolos. Talvez você não tenha, como eu não tenho ídolos na minha casa, de barro, de um gesso, de qualquer metal, mas nós construímos ídolos para nós nos tornamos ídolos de nós mesmos, nós temos o dinheiro como ídolo, nós temos o nosso trabalho muitas vezes como ídolo, nós temos a nossa rotina como nossa ídolo, ou seja, nós devotamos a esse ídolo o nosso melhor tempo, a nossa consagração. Nesse caminho somente os puros andarão, os impuros não terão parte. O nosso coração de fato está completamente consagrado a Deus? Essa é uma pergunta que nós temos que encontrar resposta para ela. Esse caminho, o caminho da santidade, anunciado de maneira profética no livro de Isaías, é um caminho que chama você e a mim, mas ele nos revela que somente os puros andarão nele, os impuros não escolherão andar nele. E sabe, essa palavra tem uma correspondência com a vida de um grande profeta de Deus, João Batista, e é mencionado no livro de Isaías. Eu quero que você preste atenção aqui no capítulo 40, anote aí depois que você analise. 3:5 diz assim: alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Escute, então o Senhor mostrará sua glória e toda a humanidade a verá. Aleluia! Sabe que essa palavra é mencionada no capítulo 3, Lucas 3, 4, 5, 6, se eu não me engano, mas Lucas 3 fala sobre a manifestação de João Batista e diz assim, como profetizou o profeta Isaías aqui em 40, muitos centenas e centenas de anos antes. E ele diz, alguém será enviado e vai dizer, preparem um caminho reto no deserto, preparem um caminho reto, preparem um caminho de santidade, arrependam-se, essa era a pregação de João Batista, arrependam-se dos seus pecados, tornem-se agora mais do que nunca aqueles que são lavados, e ele, João Batista, dizia que ele estava antecedendo, ele vinha abrir um caminho para outro que viria, que seria o Cristo. E esse Cristo veio, esse Jesus veio. E a mesma mensagem de Jesus é a mesma mensagem de João Batista. Arrependam-se dos seus pecados, mudem de direção. Esse caminho, o caminho da santidade, é um caminho que não admite impureza. É um caminho da pureza, sabe? No último capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse, no fechamento de toda essa narrativa da história providencial de Deus, no capítulo 22, lá no verso 2, 3 ou 4, não me lembro, mas a partir do verso 2 diz assim, aquele que é sujo continue a sujar-se, aquele que é imundo continue a viver na imundícia, mas aquele que é justo continue a ser justo, e aquele que é puro continue a ser puro, porque eis que venho sem demora e vou recompensar cada um segundo a sua obra. Aleluia! Você está percebendo? Você está conseguindo ser tocado pelo Espírito aí na sua casa? Esse caminho de santidade não é um caminho apenas anunciado para o povo de Deus, a época
do cativeiro e do pós-cativeiro. É uma estrada que está sendo construída para que você e eu, os santos, os puros, aqueles que têm a sua vida consagrada, aqueles que foram redimidos, lavados no sangue do Cordeiro, entrarão por ela e celebrarão junto com o Senhor no final de todos os tempos. Esse é o caminho da santidade, esse é o caminho construído para mim e para você. O justo se alegrará nesse caminho, aleluia, glória a Deus. Esse caminho será conhecido de todos, preste atenção. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Escute uma coisa. Quando Jesus diz assim, em Mateus 11, 25, a partir do 11, 25, ele diz assim: Senhor, eu te agradeço porque tu ocultaste essa revelação dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. O que isso quer dizer para mim e para você? Esse texto não está dizendo que Deus não quis se revelar àquele que era sábio, inteligente, não. Ele faz uma aplicação dizendo que aquele que é orgulhoso, soberbo, esse é o sábio, instruído em si mesmo, que tem a sua verdade própria, esse não conhece espiritualmente a obra do Senhor Jesus, esse não consegue viver, mergulhar nessa obra. Mas o Senhor revela isso aos pequeninos de coração, é por isso que a palavra diz em Isaías: até os tolos andarão nela e não se perderão. Eu quero dizer que não haverá como trazer nenhum tipo de justificativa. Não haverá como trazer nenhum tipo de desculpas. Não haverá como você e eu nos levantarmos naquele dia e dizermos assim: Senhor, nós não sabíamos que seria dessa forma. João 15, 22 diz o seguinte, preste atenção. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas, falando às pessoas, Jesus falando. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como meu Pai. Até os tolos andarão nela. Esse texto está dizendo que você e eu, que somos tolos muitas vezes, não podemos nos isentar do juízo, do julgamento de Deus, alegando qualquer tipo de argumento esfarrapado, dizendo assim: eu não sabia que essa vida ela trazia consigo um comprometimento maior, eu não sabia que essa vida me levava a olhar não apenas a partir de mim e ficando em mim, era a partir de mim, indo para os outros, eu não sabia que o Senhor queria de mim uma devoção completa de corpo, alma e espírito, eu não sabia de nada disso, não, até os tolos andarão nela. Até os tolos não se perderão. Os impuros não, mas olha só como, inclusive, esse jogo de palavras precisa ser entendido por nós. Os impuros não andarão, porque será um caminho de santidade. Essa é uma condição sine qua non, como nós dizemos, é uma condição de natureza própria. Ou seja, a pessoa que é impura, não, você não entra. Agora o tolo entra. E ele não vai se perder, porque o tolo, o simples, ele vai perceber, lembra de Mateus 11, 25? O Senhor ocultou isso dos soberbos, que estão teorizando sobre doutrina, sobre isso, sobre aquilo, mas o Senhor revelou isso ao pequenino, ao humilde de coração, porque o Senhor resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Esse é o caminho de santidade, é o caminho que Deus preparou para mim e para você, glória a Deus. E nós encerramos lendo a última parte que diz assim, 35:10. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Já parou para pensar sobre isso? Esse mesmo texto, ele é mencionado no capítulo 21, falando sobre os novos céus e a nova terra. Apocalipse, o final de toda a história, fala que nos novos céus e nova terra, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e tirará do nosso rosto toda tristeza. O deserto se transformará num lugar florido. Nós que voltaremos para casa celebraremos, aleluia! Assim como o povo de Deus celebrou voltando para Jerusalém. Isso me dá uma força tão grande, irmão, sabendo que eu estou voltando para casa, sabendo que nós não estamos aqui apenas construindo as nossas histórias pessoais, nós estamos voltando para casa. E qual é o caminho? Um caminho sem atalhos, um caminho de santidade, um caminho de retidão, um caminho de renúncias, um caminho que a própria história providencial do Deus Criador de todas as coisas determinou e sobre qual nós devemos andar se fomos e somos filhos de Deus, de fato.
Eu quero orar junto com você nessa hora. Eu quero pedir aos céus, a Deus, ao nosso Deus e ao nosso Pai, e pedir por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, que você possa nessa hora guardar o seu coração e que nessa hora você possa olhar para dentro de você e fazer uma análise profunda de tudo isso que nós passamos aqui. Até os tolos, não se esqueça disso, andarão nele e não se perderão. Se você está perdido nessa hora, se você de alguma forma se encontra perdido, se de alguma forma você, como a multidão que cercou Jesus naquele tempo, esperava mais algumas manifestações dos milagres, e Jesus olha para você e diz assim: eu estou com a espada na mão, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer um corte, eu sou um corte na tua história, eu sou um corte na tua vida. Se você não reconhece esse corte, o teu coração circuncidado, é necessário que hoje você se arrependa, porque esses dias, escute, esses dias são dias em que Deus continua executando os seus juízos. E haverá um dia especial, onde todos nós compareceremos diante do grande tribunal de Deus e prestaremos contas de tudo que fizemos. Tudo será amealhado, reunido, toda a nossa própria história diante de Deus. E diante de Deus e da nossa história, nós teremos que prestar contas. Eu quero dizer para você, você tem pensado sobre isso? Você tem analisado a sua vida nesse prisma, ou você vive de uma maneira mais fácil pelos atalhos que muitas vezes outros caminhos oferecem? Jesus não oferece nenhum atalho. Ele é o próprio caminho. Andemos sobre ele. Esse é um tempo de arrependimento e tomada de decisão. Daqui a pouco, nós estaremos todos liberados para fazer tudo de novo. Saímos, passearmos, congregarmos, irmos ao templo, ao edifício, ao prédio, não à igreja, nós somos a igreja. Mas e agora? O que fazemos? O que decidimos? Qual o caminho que temos andado? É a hora de decidirmos. É a hora. Se você não decidiu, é agora, é a hora. E eu quero dizer para você que essa palavra é uma palavra de esperança. Porque aqueles que voltam para casa, escute, aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, cantando aleluia, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Se você está triste, angustiado, abatido de alguma forma, se você inclusive não aceitou Jesus, se você está aqui conosco, dentro desse culto aqui no YouTube, e você está triste, angustiado, está pensando assim: pastor, mas eu nem sabia de nada disso. Nossa, meu coração está queimando agora. O que eu faço? Arrependa-se dos seus pecados. Confesse Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, e a história começa a ser reformulada a partir de agora. E a sua mente vai começar a ser mudada a partir de agora pela ação do Espírito Santo na sua vida. Você quer fazer isso? Você quer mesmo, de fato, reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Faça isso agora. E você, que já conhece Jesus, já tem uma caminhada com Ele, que não tem nenhuma justificativa para ainda estar vivendo em atalhos, caminhando em atalhos, é hora de você se arrepender. Porque o juízo de Deus, o mesmo cálice que Davi menciona e diz assim: o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. O cálice é referido aqui, não é o cálice, a taça, é a própria vida. A minha vida transborda. A palavra fala que quando Jesus, escute bem, lá no Getsemane, Jesus, ele fala algumas vezes para Deus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não está falando do cálice da dor que ele iria suportar logo ali na frente, das chicotadas, das dores, das afrontas, da coroa de espinho. Ele está falando do cálice da própria ira de Deus. A ira de Deus, o peso da ira de Deus sobre toda a humanidade estava sobre Jesus naquela hora. E é por isso que ele suou gotas de sangue por mim e por você. Eu quero dizer que o juízo de Deus se estabelece sobre nós como um reto juiz. Isso tudo já está pré-ordenado. É hora de acordarmos. Você que dorme, é hora de despertar para esses dias proféticos. E eu quero orar junto com você nessa hora. Junte-se à sua família, se você está com a sua família. Feche seus olhos. Se você está sozinho, creia, o Espírito Santo está aí na sua casa, trabalho, enfim, aonde você está vendo essa pregação agora, esse culto, o Espírito Santo vai ministrar a sua vida em nome de Jesus. Oremos todos. Pai, no Teu nome eu abençoo a vida daqueles que aqui estão, conectados por esse instrumento. E nós, todos juntos,
Ó Deus, nos prostramos diante da Tua soberana vontade e reconhecemos que o Senhor tem estabelecido ao longo de toda a sua história os juízos mais retos. Os Teus desígnios, a Tua vontade soberana, Senhor, muitas vezes passam longe do nosso entendimento, mas mesmo assim, eles continuam sendo juízos retos. E no final, como o Senhor já pré-ordenou, todos nós passaremos, ó Deus, por esse juízo. Guarda o nosso coração para que o caminho que o Senhor nos leva, o caminho que o Senhor mesmo estabelece através da vida de Jesus, o nosso Senhor, seja o caminho sobre o qual nós andemos todos os dias da nossa vida. Um caminho sem atalhos, um caminho de santidade, um caminho de pureza, um caminho de consagração. Porque nós sabemos que no final de tudo, ó Deus, quando estivermos com o Senhor voltando para casa, ali, junto ao Senhor, aleluia, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, nós estaremos felizes para sempre. E eu libero essa palavra sobre a vida daqueles que estão enfermos, sobre a vida daqueles que estão, ó Deus, angustiados nessa hora, sobre a vida daqueles que estão depressivos, suicidas. Eu libero essa palavra em nome do Senhor Jesus para que haja salvação nessa casa, para que haja nesse momento o perdão dos pecados, para que haja, ó Deus querido, um reatar da aliança sobre a vida daqueles que estavam longe, escolheram atalhos para suas vidas, para seus casamentos, para seus relacionamentos, para os seus trabalhos. Nesse tempo é um tempo de reconciliação com os céus. E eu ministro a Deus essa palavra e declaro profeticamente, assim como a palavra de Isaías nos traz essa esperança, que o nosso deserto, o deserto da nossa vida, o deserto, ó Deus querido, que nós estamos vivendo agora como nação e humanidade, ele florescerá, trará, ó Deus querido, flores, e nós veremos a glória do Senhor se manifestando mais uma vez, porque assim o Senhor o disse, e se você crê, diga amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Eu creio que Deus continua ministrando essa palavra no seu coração durante essa semana. Nós estaremos juntos na nossa live na quarta-feira e prepare-se. Prepare o seu coração. Nós não estaremos ainda juntos, reunidos presencialmente, mas vai ser um tempo maravilhoso na presença de Deus. Escolha viver por um único caminho, um caminho sem atalhos que tem o nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Um grande beijo.